Bendito é o teu nome, Senhor, tua palavra dura eternamente. Te agradecemos a Deus nessa noite, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Te glorificamos, exaltamos, ó Pai. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que se faça presente entre nós através do Espírito Santo de Deus. Estaremos aqui, meu Pai, agora, meu Pai, conversando em um bate-papo, falando das coisas, meu Pai, concernente à tua palavra, ao teu reino, meu Pai, e a grandeza do teu amor para com o teu povo. Toma em tuas mãos a nossa vida, nos leva, meu Pai, a grandiosa, meu Pai, a grandiosa excelência da tua presença através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. É um prazer nessa noite estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre a queda do homem, né? Falar um pouco da relação perdida no Jardim do Éden, onde o homem ele vai perder esse referencial que ele tinha de Deus e o homem passa agora a viver fruto das suas decisões. E essa é a causa de um homem errar, é a causa do homem perder um propósito. Falar um pouquinho sobre esse assunto. Já como ele foi expulso do jardim por Deus para não provar da árvore da vida, como voltar ao jardim? Acho que é a pergunta que todo ser humano faz, né? Como voltar ao jardim? Esse assunto aí. Bem, se eu posso introduzir, eu acho que a primeira percepção que eu tenho sobre o homem e o jardim é, na verdade, um processo de construção de relacionamento. É um processo de não só criar um objeto à sua imagem e semelhança, uma matéria à sua imagem e semelhança, mas construir no homem um relacionamento em que ele pudesse de fato ser parecido com o seu Criador. Não administrando e gerindo só poder, mas tendo doçura, excelência, simplicidade. E nesse processo eu vejo que, apesar de nós não sabermos quanto tempo levou até que o homem pecasse, a gente percebe no homem uma certa curiosidade sobre tudo aquilo que está em volta dele. Esse desejo por aprender mais, por dominar mais. Até porque tudo aquilo que nós conhecemos muda a nossa mente
de maneira que nós não podemos voltar atrás e deixar de saber. Então eu vejo que, principalmente no Éden, a gente tem princípios sendo estabelecidos. Mesmo Adão, por exemplo, não tendo um pai, a primeira mensagem que ele recebe de Deus quando se encontra com a sua mulher é: deixará o homem seu pai e sua mãe, serão eles uma só carne. Então a gente percebe o estabelecer de princípios, onde o homem precisava viver sua vida a partir daquilo sem recusar as coisas. Até por isso a gente percebe no pecado uma desconstrução disso, uma antítese àquilo que Deus tenta pré-estabelecer para o homem como um caminho de excelência, que a gente se ilude achando que é um caminho só bom, um caminho só agradável e sem obrigações. A gente acha que o céu é deitar numa rede, ser servido por anjos, e não. A gente tem princípios, trabalhos, regimentos, a gente tem regras. Dentro disso a gente encontra a excelência de Deus. A gente acha que a excelência de Deus está através do seu poder, o seu poder em servir como Senhor. E a gente percebe que até nisso o Senhor, na sua criação, Ele vai, através da sua palavra e do seu poderio, fazer tudo aquilo que estava servindo ao cenário. Mas quando Ele decide fazer o homem, Ele quer um trabalho. Mesmo tendo poder para fazê-lo segundo a sua voz e segundo a sua vontade, Ele nos explica que mesmo com todo o poder é necessário que haja compromisso com aquilo que se põe às mãos. Então eu deixo passar também esse tema para que a gente possa conversar melhor, mas eu vejo muito isso, um Deus preocupado em continuamente no homem perfeito, que na sua perfeição existem princípios a serem seguidos. Para mim, de volta ao jardim, esse resgate daquilo que Deus, colocou dentro do homem, foi perdido após o pecado, e tirando a imagem e a semelhança do homem, fazendo com que o homem ficasse abaixo daquilo que Deus o criou para ser. Então Deus quer trazer de volta esse resgate, colocando o homem, introduzindo novamente na sua mente que ele foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E o homem, após o pecado, ludibriado com aquilo que, conhecedor do bem e do mal, vai entender que não tinha estrutura para lidar com esse mal, com esse tal conhecimento. Você falou de poder, e esse poder tornou-se como Senhor. Ele seria o Senhor do poder, não poder ser Senhor dele. Essa acho que é a minha participação e a minha análise nesse sentido. Dentro desse tema, que eu acho um tema bastante interessante, uma das coisas que a gente precisa se atentar é que Deus, quando ele estabelece princípios ao homem, uma das coisas que eu acredito que Deus quer resgatar no homem é algo que Deus já tinha liberado para o homem quando ele estava no jardim. Deus disse ao homem assim: de todas as árvores do jardim comereis livremente. Quando a gente se atenta para esse detalhe do texto, Deus em momento algum impediu o homem de comer da árvore da vida. Então, Deus a todo momento, o que ele queria do homem? Que o homem tivesse não só a vida que ele estava usufruindo naquele momento, mas que ele entendesse que a vida verdadeira era conquistada através da obediência daquilo que ele estabeleceu. De todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comam, porque no dia que morrer, certamente morrerão. Tem alguns segredos dentro desse texto que, ao decorrer da conversa, nós entenderemos a fim qual era a vontade de Deus para o homem lá no jardim e qual é a vontade de Deus para o homem nesse momento em que a gente está vivendo. Deus ele não trabalhou essa ideia do jardim na formação do homem para expulsá-lo do jardim. Tem gente que tem essa ideia, tá? E não crê dessa forma.
o homem ele vai decidir errar e essa é a consequência da expulsão dele do jardim. Porque Deus, o homem tinha em Deus a maior referência de pai, de criador, de todas as coisas, a referência era Deus. O homem não conseguia fazer, não porque ele não era independente, tá? Mas ele sempre olhava na pessoa de Deus o seu espaço e estava ligado a isso. E quando o homem ele peca, quando Adão come do fruto, ele está dizendo para Deus: Senhor, agora o Senhor não manda mais em mim. A partir de agora quem manda em mim sou eu. Eu como o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu boto a roupa que eu quiser, eu vou aonde eu vou e o Senhor não manda mais em mim. Ele rompe e isso faz um desligamento espiritual. O homem vai morrer por causa disso, não uma morte física, mas uma morte espiritual, que todos entendem dessa forma. E a partir dali ele vai sair desse jardim por causa desse desligamento. E Deus vai tratar com a humanidade após isso. Uma coisa que me chama a atenção nesse processo do pecado, quando a gente estuda um pouquinho de armatiologia, a gente começa a compreender melhor esse conceito, mas é que eu tento chegar na minha mente naquele momento ali, sem que Adão imaginasse o muro que ele estava construindo no campo espiritual, né? Porque a gente vê um Deus que desce todo o início de dia, a gente vê um Deus que fala e é ouvido inegavelmente, não porque ele obrigava a sua voz a ser ouvida, mas porque a sua voz era audível aos ouvidos humanos, ou seja, nós procuramos Deus hoje através de sinais, através de um relacionamento, através de uma vida de oração, mas imagina você saber que você pode acordar e daqui a alguns minutos parar num lugar onde Deus vai descer, onde o céu vai estar aberto. Então, para mim, Adão, quando come do fruto, Adão não só constrói uma parede para dizer, olha, porque ele come e foge, quando é pego no esclarecimento das suas razões, daquilo que ele fez, ele foge. Eu imagino ele gerindo isso com a construção de um muro no campo espiritual que ele não compreende, porque o jardim foi o Senhor quem fez, então ele não deixa de descer, mas para onde Adão tem que sair dali para ir para outro lugar, ele não desce, ele não fala, e por conta disso a gente percebe um Deus que se anula em respeito à escolha, em respeito ao livre-arbítrio, e dizer, eu dei você poder para escolher e eu também te dou o direito de arcar com a consequência. E uma coisa que me chama a atenção nessa fuga é que ele estabelece para si um governo. Ele diz, olha, é até bom que o senhor tem, mas eu acho que o que eu penso e o que eu quero fazer é melhor. Eu acho até interessante ter tudo isso aqui, mas eu acho que a minha decisão ela é um pouco acima da média. Porque inclusive a forma de convencer é essa, olha, eu acho que você realmente é um cara aqui dentro, mas se ele está te impedindo de comer é porque ele tem medo que você seja sabedor de tudo que ele sabe igual a ele. E Adão se interessa não por ter um relacionamento com ele, mas por querer ser tanto quanto. E é sempre uma das ferramentas de Satanás para as nossas vidas, é nos iludir com o poder, sendo que na verdade o nosso grande poder está em Cristo Jesus, está em seguir os seus princípios e fazer da liberdade com Deus a nossa maior ferramenta de escape. É interessante pensar que às vezes o filho, né? Inclusive estava conversando com os meus filhos sobre essa questão, nesse momento, a criatura querendo ser maior do que o Criador. Às vezes a tendência de nós, como filho, é achar, porque geramos um conhecimento, né? Temos o poder de ser maior do que o nosso pai. Sabemos melhor do que o nosso pai. Com mais área, sim. Mas o que me chama a atenção que a preocupação de Deus, você não tem condição de lidar com esse tal conhecimento. E foi mostrado na prática, né, que até os dias de hoje, o homem ter comido do fruto, a desobediência, fez com que a humanidade chegasse ao ponto que chegou. Ausente do Pai, distante do Pai, ele perde a identidade e começa a criar dureza no seu coração, criar impérios, onde fala Deus quer reino e não impérios, né? O reino de Deus. E o homem cria um império para si, onde ele é a cabeça, manda. Deus tinha um diálogo.
E o homem longe, distante de Deus, ele não quer criar de novo. Né? Interessante pensar. A figura paterna de Deus para a gente, não. Eu criei você para realizar e me alegro na sua criação, seu poder de criação. Só que o homem com o pecado, ele perde essa essência. Né? Tudo eu, o orgulho impera após o meu fruto e fica distante do jardim. Uma coisa interessante que eu analiso muito bem dentro desse texto é a questão até do livre-arbítrio. Sei que isso é um pouco polêmico, mas a questão do livre-arbítrio. Às vezes a gente tem uma tendência em dizer que Deus estabeleceu o livre-arbítrio para o homem. Quando a gente vai analisar de forma muito minuciosa os textos sagrados, entendemos uma coisa. A ordem de Deus ali para Adão, isso daqui que para mim foi crucial para a decisão de Adão de comer do fruto que Deus havia proibido dele comer. A ordem de Deus ali, ela foi muito imperativa. De todas as árvores, você tem liberdade para comer. E a tendência e o desejo de Deus era que ele desfrutasse da vida. De todas as árvores você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. Entendemos uma coisa, quando a serpente ela entra no cenário, ela vai indagar a mulher. Não foi assim que Deus disse? Sim. De todas as árvores do jardim comeremos livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela a gente não pode comer. Olha onde Satanás ele entrou com as suas artimanhas. Opa, calma aí, mas não é assim não. Deus ele vai te levar, Deus ele te vetou disso daí, porque ele não quer que você chegue no nível dele, não seja igual a ele. Olha que coisa interessante. Quem coloca a dúvida e quem coloca esse poder de decisão fora daquilo que Deus já havia estabelecido, não foi Deus na vida do homem, mas foi o inimigo das nossas almas que conseguiu introduzir no coração de Eva. Ela come do fruto. E uma coisa interessante, é aqui que mora o X da questão. A autoridade estava sobre a vida de Adão. Ele viu que Eva não morreu. E é por isso que ele come do fruto. Porque a palavra lisonjeira que veio ao coração é: no dia que você comer, você vai ser parecido como Deus. Mas ele já não era a imagem e semelhança do Criador. Por que querer ser parecido com Deus? Isso aqui para mim foi um adendo. E é dali, a meu ver, que é dali que surge o livre-arbítrio para o homem. O que é um livre-arbítrio? É uma válvula de escape de você fugir da vontade de Deus e viver suas próprias vontades por influência que não provém de Deus. Você falou que ele olhou para Eva e não viu que ela morreu, não percebeu que ela morreu. Esse é um entendimento que às vezes a gente não percebe uma morte espiritual ao olho nu. Adão não estava vendo além daquilo que estava dos seus olhos. Ele viu ela bem, só que ela já está morta, espiritualmente falando, e não percebe isso. E às vezes nós não temos esse entendimento de ter esse discernimento de reconhecer quando a pessoa está morta espiritualmente, embora esteja viva. Ela parece que está bem, tem a aparência que está bem, mas ela está morta espiritualmente. Eva já estava morta espiritualmente falando. Então Adão não consegue ter esse entendimento pelo que ele comeu, fez com que ele perdesse esse feeling do jardim. E o jardim, ele vai trabalhar em Adão a pureza, o caráter de Deus, vai trabalhar a companhia de Deus, vai trabalhar todo o projeto que Deus tinha para no jardim. Quando Adão ele come desse fruto, ele não tem ideia do mal que está causando. Ele não tem ideia disso. E a gente precisa entender que, trazendo para os nossos dias de hoje, nós hoje, em Cristo, já estamos nesse jardim, espiritualmente falando. E a gente precisa olhar todo dia de manhã, você acordar, levantar e olhar para o seu lado. Tem 2 árvores ali. E você vai ter o dia todo para escolher. Que árvore eu vou escolher comer no dia de hoje? E todo dia a gente precisa fazer essa escolha, todo dia. Se a gente escolher errado, vamos sair do jardim.
Uma coisa que eu guardei nessa paternidade, que eu sou filho, todos nós somos filhos, e a gente tem aquele pedido do filho para o pai, né? Pai, compra isso, compra aquilo, porque a gente determina dentro da nossa idade, dentro da nossa esfera social, dentro da nossa cultura mental, o que é muito bom para a gente vai suprir muitas das nossas necessidades. E eu tenho um testemunho até sobre isso. Minha mãe nunca deixou a gente ter videogame em casa, porque minha mãe entendia que ter videogame em casa era ter uma distração que seria mal gerida e que geraria um fim ruim, nos afastaria de um certo propósito, de uma certa leitura. Mas eu, como filho, entendi que a minha vontade individual não é superior ao bem-estar que meus pais entendem que para mim é melhor. E o problema que eu vejo em Adão ali, que é muito grande como filho, como criatura, é achar que a sua individualidade, que para ele não foi suprida, para ele falta alguma coisa, é maior do que a gestão do pai sobre ele. Poxa, se meu pai não me deu é porque meu pai é ruim e não sabe o que é bom para mim, eu sei, então eu vou atrás daquilo que eu entendo que é melhor e eu deixo o pai à mercê daquilo que ele acha que é bom. E uma outra coisa que me chama a atenção até sobre o livre-arbítrio, sobre esse livre poder de escolha, não é nem sobre só como uma fuga de luz, porque tudo aquilo que é bom, a gente só entende que é bom quando a gente experimenta o que é mal, né? Quando aquilo que é ruim se evidencia na nossa vida, a gente sente falta do que é bom. Mas o que me chama a atenção no livre-arbítrio aí é como a gente mede as nossas escolhas visando consequências tão instantâneas. A gente acelera, vou dar um exemplo simples, quantos acidentes nós não temos hoje no trânsito por excesso de velocidade. Mas quando o camarada ele pisou no acelerador, ele jamais pensou que em 2 km na frente ele sofreria um acidente. A gente, quando numa discussão, a gente não mede as nossas palavras, e a gente solta uma palavra aqui e a gente não sabe quanto aquela palavra vai ferir alguém ao longo dos anos. Então a gente acha que porque a gente fez algo mal, aquilo vai vir instantaneamente e acabou. E a gente não faz mais. Só que a vida ela tem um mecanismo de nos ensinar que vai dentro da semeadura. E eu costumo dizer isso com muito receio. A gente planta uma semente, um objeto pequeno e desprezível, mas a gente não colhe uma semente. Você pega da espiga do milho, um milho, não nasce outro milho, nasce outra espiga. Então tudo aquilo que é bom nas nossas vidas plantado, mesmo que demore, a gente vai colher uma árvore, se possível, daquilo. Agora tudo aquilo que é mal, a gente também vai colher grandes frutos daquele mal cometido. Só que a gente mede sempre, nós medimos sempre as nossas escolhas dentro da temporalidade que a gente entende como aprazível, boa, para sanar as nossas dúvidas. A gente escolhe dentro da paternidade, a gente escolhe obedecer ou desobedecer porque é bom ou ruim. Eu obedeço porque me agrada, desobedeço porque eu não quero fazer dessa forma. A gente escolhe uma parceira para a vida pelo que ela expõe no seu físico, pelo que ela apresenta naquilo que é normal. A gente escolhe um carro porque a gente visa uma prioridade no carro, que pra gente é uma coisa muito importante. Sem muitas das vezes conhecer defeitos que ele dá pelo excesso daquilo que eu busco. Então, como eu vejo Adão, homem perfeito, olhar para sua esposa a olho nu, tendo tão nítido uma visão espiritual e perceber que muitas das nossas consequências já estão sendo colhidas na hora. O simples fato de eu desobedecer não precisa gerar uma punição. É só o fato de me desassociar à vontade do meu Deus já é em si uma punição. O pecado não é punido por Deus deliberadamente. O pecado é a sua própria punição. Grande questão que eu vejo também interessante é pensar, né, quanto penso visão de reino que Deus sempre estabeleceu por nós. Quando Adão decide, juntamente com Eva, ou eu, como você falou, meu desejo, atingir a maioridade. Eu costumo dizer que o filho atinge a maioridade, né? E agora eu tomo as minhas próprias decisões. Mas o pai já está 1000 anos à frente. Coisa terrível. O pai já está 1000 anos à frente, né? Entendendo que você tem a mãe, você tem poder de escolha. Mas o bom seria escolhermos juntos. Sempre,
né? Para isso que Deus é participar, ser participante da vida do homem. E tão interessante que ele pensa sempre no nós, o reino de Deus é o nós, não o eu, que ele faz o resgate de volta para o jardim, através de Cristo, né? Voltar, se associar com Deus, com intimidade com Deus. Maravilhosa graça e o Espírito Santo dentro disso. E só para encerrar esse ponto aqui, como fazer para voltar a esse jardim? Que foi uma das perguntas até que o pastor Valdez colocou em pauta. Como voltar a esse jardim? É fazer justamente o que Adão não fez. O quê? Primeiro ponto, confessar o erro cometido. Adão, ele transferiu a responsabilidade. Ele disse para Deus que a culpa era dele de ter comido do fruto. Ué, isso não está na Bíblia. Sim, a mulher que tu me deste. Ele jogou para Deus a responsabilidade. Ele disse para Deus, se eu não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido do fruto. Então, primeiro ponto, como é que volta para o jardim? Produzindo arrependimento, confessando o erro cometido. E se Oxalá que Deus tenha misericórdia, nós seremos resgatados e conectados novamente nesse jardim. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca, porque o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Você vê Adão tendo um direcionamento do Criador sobre tudo que a gente deveria fazer e como ele vê bem no jardim. Um dos maiores problemas que eu vejo em Adão é dar atenção à orientação terceirizada. A gente faz muito isso. A gente dá ouvido à orientação terceirizada, ou seja, Deus já tem algo pra gente, só que vem um filho das trevas e sopra e a gente acha que é Deus. Poxa, a gente está andando com Deus, a gente está na palavra, está no jardim, está sendo alimentado. Todo fim da tarde, Jeová está vindo para conversar com a gente. E como que Adão vai dar ouvido a isso? Onde ele consegue dar essa atenção nessa terceirização de orientação? E a serpente. E tem gente, poxa, mas é porque Adão foi criado um monstro. Deus errou porque Adão foi feito grande e Deus soprou e era um boneco que não teve infância, e por isso Deus pegou e fez Jesus beber, para ele crescer, para ele aprender. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Porque a mesma serpente que estava lá querendo terceirizar Adão foi querer terceirizar Jesus. E Jesus repreendeu ele. Então, acho que a gente precisa entender qual é a orientação que Deus tem pra gente hoje e não dar ouvido à orientação terceirizada do diabo. E uma coisa que chama atenção sobre isso, eu não acredito que a partir de uma conversa eles comeram do fruto.
Não acredito que a serpente chegou num dia e falou, come, é melhor, e ela tá bom comigo. Do nada. Eu acredito que houveram muitos inícios de dias onde Deus descia e ninguém tocava no assunto. É aquele conselho que eu recebo terceirizado, mas eu não levo ele para Deus. É dizer o seguinte, Senhor, eu achei um conselho tão aprazível que eu não preciso da sua opinião. Eu estou com ele. Ele fala comigo. Mas na hora de alguém me passar um conselho que eu acho que é melhor do que o que ele tem, eu deixo ele de lado. Eu costumo sempre dizer isso. Sobre orar, sobre buscar, sobre falar com Deus. Deus não se envolve naquilo que nós não estamos envolvidos. Então, quando eles se envolvem com a serpente, em nenhum momento eles chegam para Deus dizendo, olha Senhor, a gente está ouvindo aqui um negócio muito estranho. Sabe aquela árvore que o Senhor disse para não comer? Tem uma serpente lá falando que ela é boa. O Senhor pode ir com a gente ali? Rapidinho? Olha Senhor, eu estou envolvido numa coisa que eu queria que o Senhor fizesse parte. Eu quero te envolver também nesse negócio. Porque eu ouvi um conselho aqui que parece muito bom e eu queria saber a sua opinião antes de decidir. Eu queria ouvir a tua voz sobre esse assunto. Eu queria entender mesmo, de verdade, o que o Senhor acha sobre isso aqui. Eu estou com um problema, o fulano me disse para resolver desse jeito, mas eu queria saber o que o Senhor acha. Porque o Senhor é meu pai. E como pai, se o Senhor não passou algo igual, o Senhor viveu algo semelhante. Eu queria ouvir o teu conselho. Porque o teu conselho não rouba de mim o meu poder de decisão. E eu disse isso essa semana. O bom conselho não é aquele que você segue à risca. O bom conselho é aquele que te faz olhar para uma coisa que você não estava olhando. Faz mudar a sua mente para enxergar um ambiente que você não estava enxergando. Então é o pai chegar assim, filho, o que eu te disse condiz com o que você ouviu? Não. Porque a serpente está mandando comer aquilo que o Senhor não mandou comer. A serpente está me dizendo para participar daquilo que o Senhor não me deixou participar. Tá bom. Eu te disse que vai te matar, não disse? Disse, mas a serpente disse que vai trazer vida. Em quem que você confia? Quem que você acha que quer o seu melhor? Porque o grande problema de quem aconselha é que não se envolve. Os terceiros conselheiros são aqueles que têm solução para todo mundo, menos para si. E o pior, Deus, quando nos dá uma diretriz, ele é responsável pelo sucesso dela. O ser humano não, a serpente não. Você vai comer e não vai morrer. Morri, e agora? Agora o problema é seu. E Deus está dizendo, enquanto você estiver comigo nessa jornada, eu liberei uma palavra de vitória para você. Mas está tudo dando errado, fica na palavra. Eu sei que parece estranho para você não ter o poder que eu tenho, mas o problema é que estão te vendendo o poder com cara de prisão. Estão te vendendo liberdade com cara de cativeiro. Então fica no que eu tenho. Porque quando você permanecer no que eu tenho, você não vive segundo a certeza da circunstância. Você vive segundo as minhas certezas. E eu disse que nessa circunstância tudo vai dar certo. Então, para mim, a grande receita do sucesso ali, que Adão deveria ter seguido é: tá bom, eu te ouvi, serpente, mas você me dá um minutinho, que eu tenho um encontro marcado, e eu vou levar isso para ele, para ver o que ele acha. E muitas das vezes a gente faz isso, a gente busca em todo mundo a solução dos nossos problemas, a gente entra em contato com pessoas importantes, mas a gente demora, a gente tem um joelho atrofiado, demora a dobrar para falar com Deus e perguntar o que ele acha disso. Gente, foi um prazer estar com vocês aí, tá? Jaco Daniel, Pastor Ezequias, Pedro Wilson Joia, batendo esse papo acerca do jardim. E acho que a lição pra gente hoje é não dar ouvido à conversa terceirizada do adversário. Amém? Pastor Ezequias, para encerrar, em nome de Jesus. Pai, te agradecendo por esse momento único, singular em nossas vidas, poder falar desse assunto que alegra os nossos corações e ensinamentos foram trocados aqui essa noite, amado, e te pedimos que o Senhor sempre nos dê discernimento para não fugirmos do jardim, não sairmos do centro da tua vontade, não perdermos a identidade a qual o Senhor colocou para nós, nos identificou como os filhos. E muitas vezes queremos fugir de ser a sua imagem e a sua semelhança. E nos abençoe a cada dia, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de nós dizemos amém. Vem assistir.